Vamos lá? Título da lição e verso, quem pode me ajudar? Para a gente começar a nossa revisão da lição número 2. A lição da história de Moisés. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 3 e 4. Duas coisas interessantes sobre o percurso que a gente está nessa fase introdutória da lição. Na lição da semana passada, a gente olhou de maneira geral o temário de contexto dessa história do livro de Deuteronômio. A gente começou a olhar para esse contexto numa percepção de que toda a descrição que vai acontecer no livro de Deuteronômio, ela resulta de algo que ocorreu antes, ou que vem ocorrendo antes, desde a fundação do mundo. Fomos chamados a atenção de observar que o livro de Deuteronômio guarda por trás dele uma mensagem que tem como ponto central a questão do amor e a questão da graça. E às vezes parece contraditório observar isso dentro do livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio por várias vezes faz alusão ou repetições centradas na lei do povo de Israel, na lei de Deus, na lei do Sinai. E isso traz para a gente, eventualmente, alguma estranheza. Como é que eu posso estar falando disso e o centro do livro ser graça? Apesar disso, essa é a mensagem central do livro. Na lição específica, número 2, a gente continua o desenho de introdução, essa perspectiva introdutória do livro. E nessa perspectiva introdutória do livro, o que a gente vai ver é um outro grupo de elementos ou de eventos contextuais que estão na introdução do livro. E o centro de atenção para o chamado nosso de reflexão é a história de Moisés e que lições a gente aprende a partir da história dele. A primeira coisa importante dessa história que o texto da lição vai trazer para a nossa memória é um evento de rebelião do povo de Israel, e essa rebelião resulta numa atitude de Moisés para com Deus. Moisés escuta o arrependimento do povo e percebe a motivação da rebelião, e num misto de rebelião e arrependimento, Moisés resolve assumir uma posição intercessora frente ao povo. E ele vai a Deus e se dirige a Deus dizendo: suporta o povo, perdoa o povo, aguenta aquilo que eles estão fazendo por mais um pouco. E se não for possível que o Senhor suporte, então me tira junto da salvação. Esse é um pedido curioso na história, é uma forma bastante peculiar de posicionamento de Moisés diante de Deus. E toda essa abordagem da lição número 2, ela se concentra nesse perfil que aparece na história de Moisés. E que relação esse perfil tem com a mensagem central do livro, com a mensagem principal do livro. Uma segunda coisa interessante que somos provocados a observar na lição dessa semana é o fato de que o livro de Deuteronômio também reproduz por antecipação a história do Cristo. A maneira como o comportamento de Israel, as ações de Moisés, as frases que Moisés apresenta no livro de Deuteronômio, as perspectivas de condução do povo, se ligam com a história e o ministério de Cristo. Então, de certa maneira, passar pelo livro de Deuteronômio é também entender quem é Cristo. Quem é o Messias prometido a Israel e quem é o Cristo de Deus, aquele que executa todos os planos e ações de Deus nessa relação com o ser humano. Vão existir várias nuances no livro de Deuteronômio que ilustram pedaços da vida de Cristo. Assim como na atitude de Moisés, intercedendo pelo povo, está representado de forma clara a ação de Cristo como Messias, Cristo como aquele que redime os pecados e vai remir os pecados do povo de Israel. Afinal de contas, é exatamente isso que Moisés faz, se colocando entre Israel e, entre aspas, a palavra, a ira de Deus contra a rebeldia de Israel. A forma como esse processo de intervenção se dá, a maneira como esse posicionamento acontece, mostra não só o caráter de Moisés, a expressão do caráter de Moisés na condução do povo de Israel, mas também expressa
o caráter de Cristo, na forma como ele se posiciona na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Moisés está fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que a gente vê lá na frente, dentro do desenho histórico. Há um texto de reflexão, quando essa peculiaridade do ministério de Moisés aparece, que é o texto da carta de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele fomos sarados. Essa expressão de Pedro, que retrata o que Cristo faz na cruz, é exatamente o que a gente vê no comportamento de Moisés ao pedir a Deus que suporte o povo, mas ao mesmo tempo se colocando como aquele que suporta o povo, dizendo: se o Senhor não é capaz de perdoar o povo e suportá-los, o que eu seria? Mas se eu, que sou humano, estou suportando, então, por favor, o Senhor, que tem um coração maior que o meu, suporte também. Em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo para Deus. E ele se coloca nesta condição, como alguém que sente o povo, alguém que entende o povo, a despeito de não concordar com o povo. Mas ele consegue ir para além disso e exercer misericórdia para com aquele povo, que é algo que a gente viu na primeira lição introdutória, esse aspecto do amor e da misericórdia presente no coração daqueles que executam a missão da proclamação do Evangelho. A gente também viu isso na lição do trimestre anterior, na penúltima lição do trimestre anterior, quando na história de Jonas, nós fomos provocados a observar a distinção do coração de Jonas e do coração de Deus. Enquanto Jonas queria fogo do céu para destruir Nínive, Deus queria a salvação daquele povo. A história de Moisés reproduz exatamente isso, que deveria ser a sensação, o sentimento do povo de Deus na missão de proclamar o Evangelho. O segundo aspecto que a gente é chamado a observar na história de Moisés e no contexto da história do povo de Israel, na introdução do livro de Deuteronômio, é que o livro abre com uma frase: esta é a palavra de Moisés, ou são as palavras de Moisés ao povo de Israel. Que povo é esse? Que contexto é esse? Se a gente observar a história que está por trás desse povo, há 3 marcos importantes nessa história. O primeiro marco é a saída do Egito e o acordo, a aliança que Deus firma com o povo de Israel. O segundo marco é a rebelião do povo de Israel às portas de Canaã, rejeitando aquilo que Deus havia prometido, rejeitando a condição da promessa de Deus e recuando daquilo que era a ordem de Deus: entrem e tomem a terra. E isso provocou uma profecia em sequência, de que eles deveriam, para cada dia do período dos espias, para cada dia daquela estadia na região de Cádiz Barneia, haveria um ano de comprometimento no deserto, até que toda aquela geração passasse e a nova geração de Israel tivesse condições de tomar a terra de Canaã. O terceiro ponto de ancoragem do contexto dessa história introdutória de Deuteronômio é a chegada em Canaã, para retomar agora aquilo que era o plano original: entrar e recuperar a terra. Esses 3 pontos de ancoragem estão baseados em eventos proféticos. E o segundo aspecto de lição que vem da história de Moisés é a precisão com que Deus cumpre aquilo que promete. E aqui há pelo menos 3 coisas importantes para o nosso contexto de remanescente, para o nosso tempo de história, que é o tempo do fim. A primeira coisa nessa conjuntura de que Deus cumpre aquilo que promete com precisão é a gente olhar para a história passada e assistir isso. E é o primeiro grande convite que Moisés faz na introdução do livro de Deuteronômio ao povo de Israel, que é o seu interlocutor. Lembrem-se dessas coisas passadas. Olhem para trás e vejam como Deus tem sustentado aqueles que vieram antes de vocês. A maneira como, de forma poderosa, Deus interviu na história ao longo do tempo. E essa história é chamada a atenção por algumas peculiaridades. Primeiro, porque Moisés é o sujeito que retrata essa história. A essa altura,
quando eles estão chegando em Canaã, os textos de relatório da jornada de Israel já estão escritos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio é o último bloco dessa história. E interessante porque o livro de Deuteronômio começa com essa expressão: esta é a palavra de Moisés, essa é a palavra de Deus, obviamente, a Moisés. E o texto termina com a morte de Moisés, fechando o contexto do livro de Deuteronômio. O que significa que a gente está, de fato, na última parte da história, do percurso, da jornada, da missão de Moisés. E é natural que, a esse tempo, o povo de Israel já tenha todos os dados disponíveis da história original de Israel. A saída do Éden por Adão e Eva, o dilúvio por Noé, a história do chamado de Abraão, que dá origem à história de Israel, gerando Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Todas essas histórias estão presentes, escritas e vivas no texto do Gênesis, escrito por Moisés. Até a chegada de Moisés no Egito e a libertação do povo de Israel, presente no texto de Êxodo. Portanto, é uma história conhecida, ou pelo menos acessível ao povo. E esse chamado à memória, olhem para trás e lembrem como Deus interviu no passado, é um olhar para a saída do Egito, para as pragas que caíram, para a abertura do Mar Vermelho, para o fechamento do Mar Vermelho, para as codornizes no deserto, para a água que sai da rocha. Todas essas coisas estão presentes na cultura israelita, na história desse povo. A maneira como Noé foi salvo do dilúvio e dali dá-se a origem do povo de Israel a partir de Sem e depois Abraão. Tudo isso faz parte de coisas que eles precisam lembrar. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco exatamente porque no tempo do fim nós somos convidados a olhar para trás e lembrar a forma como Deus atuou no passado. Porque é isso que dará a segurança ao remanescente para enfrentar os embates daquilo que vem pela frente. Não é à toa que nós somos convidados a olhar com atenção para o livro de Daniel e para o livro de Apocalipse. E, curiosamente, olhar para o livro de Daniel e para o livro de Apocalipse no nosso tempo é um olhar para o passado e não para o futuro. E aqui vem uma advertência importante na lição dessa semana. Olhar para as profecias é olhar para as profecias que se cumpriram e não para as que vão se cumprir. O convite de Deus, embora a gente possa olhar para as profecias que ainda não se cumpriram, o grande convite de Deus não é esse. O grande convite de Deus é olhar para trás, para todas as profecias que já ocorreram, porque isso garante para nós um segundo aspecto, que é a certeza de que aquilo que vem pela frente vai acontecer. E não só isso, é a certeza de que do mesmo jeito que Deus sustentou a história no passado, sustentará no final. E, portanto, isso lança fora qualquer ansiedade ou medo. Essa expectativa que às vezes a gente tem olhando para o futuro e que gera uma certa ansiedade sobre como as coisas vão acontecer, ou algum tipo de medo sobre o que vai acontecer, quando a gente olha para trás, isso tudo se desfaz pela presença de Deus em cada uma das fases da história, sustentando o seu povo. E principalmente pela certeza que vem desse olhar para trás, uma vez que a gente tem a precisão do relógio de Deus. Curiosamente, o texto de Deuteronômio faz exatamente essa alusão. No 40º ano, no dia específico do mês, Deus chama Israel para entrar em Canaã. A gente volta na profecia, a profecia dizia, para cada dia do processo dos espias, 1 ano de deserto. Completou, Deus não espera um segundo a mais. Ele vai lá e diz, chama o povo, é hora de entrar em Canaã. E é a hora do povo sair da região onde está e ir para a região norte, para dentro da estrutura do território cananeu e tomar posse da terra. Deus cumpre a sua promessa. Outra coisa muito interessante nessa precisão do relógio de Deus é o capricho de Deus de reproduzir esses 3 quadrantes, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto,
Moisés vivendo no deserto, 40 anos com o povo no deserto. 3 bloquinhos exatos de 40 anos na estrutura da vida de Moisés. Essa também é uma outra coisa de capricho. Deus podia ter chamado Moisés no ano 35, não no ano 40. Ou seja, Moisés podia ter 75 anos e não 80. Mas Deus caprichosamente divide a história de Moisés em 3 blocos de 40. Essas coisas são curiosidades interessantes que nos dão a sustentação de que Deus não se desliga um segundo sequer da nossa história. Quando a gente olha para as profecias que estão apontadas para o nosso tempo e as percebe à luz da perspectiva das profecias feitas para Abraão, na forma de promessa, o texto de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 8, Daniel, capítulo 9, principalmente, com a história do Messias, são não só rigorosamente precisos nas datas, demonstrando todo o período de dominância do absolutismo cristão na Europa, mas não só a questão da precisão das datas, mas a precisão do cumprimento da promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a demonstração da reprodução do remanescente lá no fim da história, em Daniel capítulo 8. Mas não só isso, o cumprimento exato da vinda do Messias na forma e data prometidas. Tudo isso nos dá a certeza de que Deus, de fato, continua cumprindo aquilo que promete. E a história de Moisés é uma representação direta disso. Afinal de contas, a nossa compreensão das profecias depende em muito daquilo que Moisés escreveu. Porque várias das simbologias que a gente vê dentro das mensagens proféticas nasceram da redação de Moisés, da palavra de Deus que vem para ele e para este povo. É quase impossível compreender Apocalipse se a gente não tivesse claramente o desenho do santuário, idem Daniel. Portanto, há uma ligação muito preciosa na história de Moisés e nos seus relatos com respeito àquilo que a gente vive no nosso tempo. E os exemplos do que aconteceu com Israel, seja no seu afastamento rebelde de Deus, seja na dúvida com relação às promessas, também estão reproduzidos no comportamento de Laodiceia, no nosso período. Então, é importante observar essa conexão entre essas duas histórias. Uma outra coisa interessante no cumprimento da promessa de Deus é a maneira como Deus cumpre aquilo que disse para Abraão. Sua família será numerosa como a areia do mar. A história do povo de Israel na sua entrada em Canaã cumpre essa promessa em gênero, número e grau. Já desde a saída do Egito, eles seriam numerosos, mas a caminhada pelo deserto e o tempo que eles permaneceram lá ampliou a quantidade dessas pessoas em um número muito mais amplo do que aquele que saiu do Egito. Mas mais do que isso, aqueles que se multiplicariam no território de Canaã são pontuados como 1000 vezes mais numerosos do que aquilo que estava lá presente na promessa inicial de Abraão. Deus cumpre o que promete. Uma outra coisa interessante é que, na perspectiva do que foi mostrado para Abraão lá atrás, ele antevê toda a estrutura de vivência desse povo. Os conflitos, os altos e baixos dessa nação, a necessidade da intervenção de Deus, a vinda do Messias, todos esses aspectos estão presentes na revelação de Deus para Abraão, e a gente vai assistindo essa história se cumprindo. Portanto, ler Gênesis em paralelo com toda a história do Velho Testamento, o comportamento de Israel, nos dá a perspectiva de que Deus, de fato, anunciou o fim desde o princípio. Uma outra coisa curiosa dentro da história de Moisés, uma outra lição que decorre de Moisés, é a organização do povo de Israel. Nós vivemos numa época do mundo onde as pessoas cada vez menos querem algum tipo de organização ou estrutura e querem cada vez mais modelos de independência. Isso é uma realidade no mundo secular. Home office e outras coisas dessa natureza que permitem o trabalho autônomo, o trabalho separado de conexão com chefes ou estruturas, tem sido uma questão bastante significativa dentro do comportamento atual. E não é distinto na igreja. E aqui vem uma advertência que também a lição dessa semana nos provoca, que é observar o quanto isso é
complicado quanto isso atrapalha a missão da igreja. A primeira coisa que Moisés é chamado a atenção e percebe que precisa fazer para dar conta da unidade do povo de Israel e da continuidade da caminhada e desenvolvimento daquele povo é organizar o povo e separar, pela instrução e sabedoria de Jetro, chefes de 1.000, de 500, de 100 e assim por diante, organizando o povo para que somente as questões que fossem impossíveis de solução nesses conselhos menores chegassem a Moisés e ele desse conta de lidar com as questões realmente importantes do povo. Da mesma forma, as questões que eram impossíveis para ele seriam levadas a Deus. Para isso havia o sacerdote e as pedras Urim e Tumim no peitoral do sacerdote respondendo aquilo que era a intenção de Deus para alguma questão que Israel trazia e que não era possível de sanar no nível humano. A mesma coisa a gente vai encontrar no Novo Testamento, na organização da igreja. Bispos, presbíteros, apóstolos, diáconos, anciãos. A igreja foi organizada para que os apóstolos pudessem se dedicar àquilo que era a sua missão principal, a pregação do evangelho, e a igreja se organiza num formato de liderança estruturada para que o evangelho flua com maior naturalidade, e não só isso, a igreja persista com unidade. Você retira a autoridade de organização de uma igreja e, a partir disso, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa cria seus próprios modelos de interpretação e prática de doutrina. Portanto, é a organização da igreja que ajuda a manter a unidade. Em contraponto disso, a gente tem uma pressão bastante intensa nos tempos atuais para a degeneração plena da administração da igreja, da unidade institucional da igreja. A pergunta é com que motivação e quem está por trás disso? À luz da Bíblia e de tudo aquilo que acontece na história bíblica, quem está por trás dessa estrutura caótica de degeneração organizacional não é Deus, é seu inimigo. Se por um lado é verdadeiro o fato de que existam pessoas, como sempre existiram dentro das diversas fases da história bíblica, pessoas que se corromperam na liderança, isso não é diferente hoje. Porém, isso não justifica o pêndulo ser jogado para o lado oposto, que é a extinção de qualquer vínculo institucional ou vínculo administrativo organizacional da igreja. Isso não é a vontade de Deus. Nós não somos congregacionalistas e tampouco independentes, membros independentes. Somos corpo de Cristo, e essa é uma relação interessante que vem das lições da história de Moisés. Aliás, até fora, no mundo secular, a história de Moisés guarda essa peculiaridade como sendo uma das grandes histórias de administração, inclusive usada na justificativa do modelo de administração compartilhada das empresas. Organogramas mais orgânicos na sua distribuição funcional. Uma outra questão que nós somos chamados a olhar para essa lição é a percepção da motivação presente no coração de Israel naquele episódio original de Cades Barneia e depois contrastando com o chamado de Deus para que saiam da região e voltem agora para ocupar Canaã. E o intervalo de 40 anos entre uma história triste de Israel e, posteriormente, a história feliz de poder ocupar a terra. Quais são os motivos dessa rebelião? O que faltou em Israel que motivou essa rebelião? Há um ponto central aqui, que é uma advertência para quem vive no tempo do fim. A advertência aqui é: nós temos as promessas, nós temos as profecias do passado que nos dão a garantia de que Deus é Deus e cumpre o que promete. Porém, é necessário que essa fé se desenvolva pelo estudo contínuo e aprendizado dessas lições. Quanto mais eu me distancio dessas lições da história original do povo de Deus ao longo do tempo, menos condição eu tenho para vivenciar as coisas que virão pela frente. E provavelmente os gigantes que a gente terá que enfrentar num futuro próximo serão tão assustadores quanto os gigantes da terra de Canaã. Sejam eles verdadeiros no sentido daquilo que aconteceu em Canaã, sejam no sentido metafórico
das circunstâncias que envolverão as decisões que o povo de Deus terá que tomar no fim do tempo. Que dará fé para suportar essas decisões quando o mundo inteiro se voltar contra o povo de Deus, pontuando o povo de Deus como fundamentalistas, rebeldes, sujeitos que não querem o bem comum e etc. Quando a pressão do mundo for essa, e quando a pressão dos membros infiéis da igreja, o joio presente entre o trigo, cair como uma pressão maior ainda interna, dizendo vocês são fanáticos, vocês não entendem que essa proposta que o mundo traz é uma proposta de congraçamento, Deus é um Deus de união, vocês estão propondo rebeldia com o mundo, Deus disse que a gente tem que respeitar as autoridades do mundo e vocês estão se rebelando contra as autoridades. Todo tipo de tentativa, de justificativa para um comportamento diferente do comportamento bíblico será dado nesse tempo. E aí a grande pergunta é, quem vai estar de pé nesse tempo? Quem terá coragem de olhar para além dos gigantes, o Deus que mandou entrar em Canaã? Essa é uma outra lição importante que a gente vai ser chamado a revisar, observando o que aconteceu em Cades Barneia nos seus dois tempos. E por fim, a gente chega aí na questão última da história, na questão final da história, que é a derrota dos inimigos. A forma como, no primeiro momento, os inimigos foram assustadores e a segunda questão, como os inimigos deixam de ser assustadores. E aqui fazendo spoiler de coisas que estão para frente na história, por exemplo, o que levou à fé que promoveu a queda dos muros de Jericó. O que leva à fé que supera a derrota inicial lá atrás por um povo e depois a vitória aqui na frente, 40 anos à frente, sobre outros povos. O que levou o povo de Israel a fugir e o que leva o povo de Israel a decidir marchar. Esses elementos são parte das coisas que nós precisamos nos atentar nessa história e verificar quais são as coisas de hoje que me assustam. Quais são as coisas do comportamento do mundo de hoje que moldam o meu modelo de pensamento? Algumas me assustam, outras pode ser que me moldem, e seja uma coisa ou outra, ambas são ruins. Quais são as coisas que precisamos nos distanciar para sermos distintos dos habitantes de Canaã? E quais são as coisas que precisamos olhar para além delas para não termos medo? Quais são os inimigos que nos vencerão e quais são os inimigos que nós podemos derrotar? Essas são perspectivas que a gente é chamado a pensar no nosso tempo, no sentido literal e no sentido metafórico das expressões dessa história que Moisés vivenciou. Lembrando que a história de Moisés, ela se conclui com algo bastante peculiar, que é a forma como o povo de Israel vai entrar em Canaã e Moisés não. Mas isso também é spoiler de coisas que veremos no futuro. Terminando com os textos de reflexão que aparecem na última lição da semana, que é a lição de sexta-feira, alguns pontos interessantes aqui. Os caminhos de Deus são mistérios. Nunca o entenderemos completamente. Por isso, não devemos nos preocupar com isso. Isaías 55, 8 e 9 pode servir de um consolo para essa questão. Lembrando que profecias e as promessas de Deus não estão postas para a gente para adivinhar o futuro, estão postas para a gente acreditar que ele cumprirá. E a certeza desse cumprimento está num olhar para trás, porque a gente não terá certeza dessas coisas que vêm pela frente, a menos que faça isso. E a forma como Deus vai cumprir essas coisas, para nós, é um mistério e algumas delas continuarão sendo. Outro texto interessante, de acordo com a descrição bíblica, os cananeus eram extremamente perversos e sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. Sua destruição não foi nem a primeira e nem a última que Deus consumou. Muitas vezes a gente é levado a olhar para essas histórias e a gente pensa, mas por que Deus fez isso? O livro de Deuteronômio, de certa maneira, é uma demonstração clara para a gente do porquê Deus fez essas coisas, porque ele nos remete ao passado. E é lá no passado de Abraão que a gente se lembra o que Deus pediu e proveu a esses povos. E eles rejeitaram. E Deus foi paciente por 400 anos
esperando o arrependimento dessas nações. E elas se tornaram cada vez mais duras no seu processo de crueldade, maldade e pecado. Portanto, Israel foi simplesmente o instrumento de algo que Deus já faria por si mesmo, no sentido de que aqueles povos esgotaram a medida do pecado. E Deus usa uma nação para mostrar que Deus tem os seus no mundo. E as pessoas são tentadas a olhar para essa história e imaginar que essa história é uma história cruenta demais para se considerar algo produzido por Deus. Que Deus de misericórdia é esse que faz essas coisas? O livro de Deuteronômio descreve que Deus é esse. Qual é o tamanho do amor de Deus e por que o amor também se manifesta na justiça. E esses elementos são importantes para a gente perceber dessa história. Portanto, aberta a lição para a semana, para a gente estudar. Pontuei alguns itens de atenção que a gente deve dar para essa lição, de pontos que a gente deve ancorar, mas principalmente a gente não deve perder de vista uma questão. Quais são as correlações entre isso que aconteceu no contexto da história de Israel e o que acontece conosco e acontecerá conosco no período em que vivemos. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana agradável de estudos, um abraço para todos, nos vemos na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que enfrentamos neste mundo, ao olharmos para o passado, histórias como a do povo de Israel e tantas outras, somos levados a crer que Deus sempre esteve à frente e o Senhor sempre conduziu o seu povo. Te pedimos que essa fé nos fortaleça, nos dê uma perspectiva adequada de futuro e, principalmente, a força necessária para cumprirmos a tua obra, a tua missão, e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.